E aí, tudo bem com você? Vamos começar a primeira aula de biomecânica? Então, nessa primeira aula, a gente vai aprender algumas coisas, mas é mais para poder nortear vocês em relação da capacidade, do poder da biomecânica de maneira geral, tá? Então, não se preocupem com isso. Então, nessa introdução, é uma introdução apenas. E fique tranquilo também que todo o material eu vou disponibilizar para vocês na área do aluno ali. Caso não encontrar, é só me avisar que eu disponibilizo para você. Tudo bem? Vamos lá então. O que é a biomecânica? Né? Então a gente vai ter um panorama geral em relação ao que é a biomecânica. Biomecânica, então, a gente vai analisar, né, dentro dessas capacidades que a biomecânica nos traz, é como se fosse analisar, por exemplo, o golfista, né? Então, o que acontece com essa pessoa? Não sei se vocês sabem ou não. Aqui no Brasil não é uma atividade assim que é muito conhecida, mas o golfe, de maneira geral, ele é muito conhecido fora daqui. Está crescendo ainda, não é tão grande como outras modalidades, mas é um esporte elitizado, né? Vocês sabem disso. Então, hoje em dia, tem muito equipamento dos smartwatches, né? Aqueles relógios de pulso que o pessoal usa, tipo da Apple, da Samsung, entre outros. Eles têm aplicativos que medem a tacada da pessoa. Então, não sei se você sabe também ou não, por exemplo, tá vendo o taco aqui desenhado, né? Então, olha para a imagem. Cada taco, ele tem uma capacidade diferente, né? Ele tem uma prioridade diferente. Então, cada um tem um peso diferente, a cabeça dele aqui, na hora que a pessoa vai bater, é diferente. E aí isso acaba favorecendo algumas atividades do indivíduo. Então, sendo mais pesado nessa região, eu consigo jogar a bolinha mais longe. Sendo mais leve, eu jogo mais perto. Então, se eu quiser dar uma pancada mais forte, é um taco diferente. Você deve ter visto já assistido algum filme que tem aquele carrinho de golfe lá com um monte de taco. Até então eu achava que tipo estragava, sei lá. Mas na verdade não. Na verdade o que acontece é que cada um tem uma característica diferente. E essa característica que vai fazer a pessoa escolher um tipo de taco ou outro, tá? Então, ele é muito estudado, a sequência, o que faz uma pessoa dar uma tacada melhor que a outra? Será que é só a força? Será que é o jeito? O que acontece? Então, a biomecânica estuda isso e traz algumas soluções. Então, no CrossFit, né? O CrossFit, primeira coisa, não sei se vocês sabem ou não, o CrossFit é o nome de uma marca, né? O CrossFit não é uma modalidade esportiva. Eu falo isso para vocês com conhecimento de causa. Eu era sócio aqui em Jataí do BoxFit, foi a primeira empresa que teve o CrossFit como uma modalidade, mas só que não, porque não é uma modalidade. O CrossFit ele é conhecido também como MMT, que é o Mixed Modality Training, que é uma modalidade de treinamento misturado, resumindo. Ele junta a parte de calistenia com o treinamento de força, que é o LPO, que é o levantamento de peso olímpico. A calistenia são os exercícios que a gente executa fazendo o próprio corpo como peso. E exercícios aeróbicos. Aí o Glassman, que foi que inventou a marca, ele teve a capacidade brilhante assim, de juntar essas características ótimas e de jogar para uma modalidade que não é uma modalidade. O cara foi muito inteligente. Então, para você usar hoje o nome CrossFit, você paga os royalties para a empresa que trabalha com essa parte. Tá? Então, não é para qualquer um que pode usar. Isso pode trazer prejuízo e processo. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui, como será que as pessoas levantam peso? Será que elas levantam de maneira certa ou não? E eu já adianto para vocês, né? Tem aquela parte de livro que é certinho, é assim, no livro está escrito, mas existem diversas outras maneiras, porque depende muito do peso que a pessoa está executando, tá? E alguém deve estar pensando agora, nossa, machuca muito, tal. Ó, o CrossFit, segundo a literatura, é um dos esportes assim, ele machuca tanto quanto a corrida, tá? O que depende é de um treinamento específico, de uma pessoa específica para poder passar o treinamento, a pessoa entender como que é o posicionamento do corpo, não é simplesmente na tora, né, como fala, e na força. Então você tem que ter uma capacidade de um treinamento e um conhecimento biomecânico adequado para executar o exercício com segurança. Mas é muito peso. Mas a gente tem que entender que o cara que levanta muito peso, ele, da maneira correta, né?
ele não começa do dia para a noite, acordei hoje, deixa eu pegar 250 quilos, igual tem um pessoal que levanta, de verdade. Se vocês procurarem depois no YouTube ou no Insta, levantamento de peso olímpico, vocês vão ficar surpresos a capacidade que o corpo humano tem de levantar tanto peso. E é interessante, então, assim, pensar nesse sentido. Como é que as pessoas conseguem fazer isso? É com treinamento, com consistência, tá? Então, a gente vai estudar um pouco mais isso bem mais à frente. As melhores jogadas, né? Então, como que o tenista faz para dar uma raquetada boa na bolinha e jogar no lugar que ele quer? Não sei se vocês sabem também, as raquetes de tênis, cada uma tem uma característica. E não necessariamente a mais cara é melhor, porque depende muito do biotipo da pessoa e da maneira que ela joga tênis. E eu só descobri isso foi quando eu comecei a jogar tênis uma época da minha vida, mas não jogo mais também não, viu? Fui comprar uma raquete uma vez, e aí eu gosto de pagar barato das coisas, não sei se vocês gostam ou não, mas eu gosto. Aí cheguei lá, tinha uma raquete de 50, e aí eu falei com a pessoa, a pessoa falou, você é louco. Eu arrebentei meu ombro com uma raquete dessa, tive que fazer cirurgia. E eu sou fisioterapeuta, né? Eu olhei e falei, será, meu? Eu pensei, fui pesquisar um pouco, falei, vou pegar uma mais cara. Aí, uma boa lá que tava parcelado lá, Casas Bahia, era tipo R$ 200. E aí eu falei, vou pegar essa talvez, né? Mas aí eu vi que tinha uma de 600, só que essa de 600 estava por 200. Falei, meu, o que será que eu pego, né? Uma que é R$ 600 e tá por 200 ou uma de 200 que custa 200 mesmo? Aí eu fui conversar com a mulher que entendia da biomecânica, ela joga tênis, né? Isso é importante entender como funciona cada modalidade. E é uma dica que eu dou para quem trabalha com esporte tem que saber do esporte, né? E quem é fisioterapeuta e quer tratar a gente que trabalha com determinado esporte, tem que entender da modalidade. Senão vocês vão fazer besteira na hora de tratar o paciente. Vocês vão deixar ele pior. Tá? E aí, eu conversando com a pessoa, e ela falou assim, Alisson, sinceramente, a melhor raquete para você é essa de 200 mesmo. Essa de 200 que custa 200. Falei, mas ela tá na promoção. Falei, eu adoro uma promoção. Aí ela falou, então, mas ela não é adequada. E por quê? Porque a empunhadura aqui, ó, por exemplo, ela é diferenciada, uma para cada pessoa. A empunhadura muda. O peso da raquete, tá vendo a cabeça da raquete aqui? Então tem raquete que pesa mais na frente, tem raquete que pesa mais no cabo e tem raquete que é equilibrado, que não pesa mais em nada. Aqui nesse meio da raquete aqui, ó, deve estar vendo com o mouse, as raquetes ela tem um buraco, né? Se você colocar o dedo lá dentro assim, ó, desse buraquinho, a raquete, se ela ficar equilibrada, que ela é equilibrada. Se ela pesar mais para a cabeça dela, que ela tem um peso mais anterior aqui. E se ela pesar mais no cabo, que o cabo é mais pesado. E o que isso implica? Por exemplo, as pessoas que batem com muita força que não fazem efeito, o ideal é que o peso esteja aqui na cabeça da raquete. Porque eu bato com força e a hora que faz o... Aí a pessoa não dá efeito, ela trabalha com agilidade. E a pessoa que trabalha com mais efeito, ela trabalha mais no cabo. Tá? E isso é importante entender por quê? Porque se uma pessoa que bate com muita força deveria pesar mais na cabeça e a raquete mais pesada aqui atrás, ela tem que aplicar muito mais força para conseguir fazer a mesma raquetada na bolinha. E o contrário também é verdadeiro. Então, assim, se a raquete tem um peso muito grande nessa parte anterior aqui e ela dá efeito, porque quando ela dá efeito, ela gira a mão, né, para um lado ou para o outro. Que aí, só para lembrar, tem a batida na bolinha que é de front hand, que é quando bate de frente, assim, né? Pega a raquete e bate aqui. E tem o de backhand, que bate de costa de mão. E isso implica em algumas lesões. Então, por exemplo, a mais conhecida que você deve ter ouvido falar é um tal de cotovelo de tenista. O cotovelo de tenista, o que é? O cotovelo de tenista é uma epicondilite lateral. E dá essa epicondilite lateral por quê? Porque, deixa eu até ampliar minha imagem aqui. Porque quando a pessoa bate de backhand, ela faz o que com o punho dela para bater com mais força, ó, e dar efeito? Ela faz isso com o punho, com a mãozinha dela. E aí eu começo a trabalhar mais extensor. E isso pode gerar uma lesão na pessoa, tá? Que essa lesão é conhecida como epicondilite lateral ou cotovelo de tenista. E engraçado que no golfe também tem o cotovelo de golfista, que é na parte interna do antebraço, que é epicondilite medial. Então,
cotovelo de golfista e cotovelo de tenista. Então, assim, é importante saber porque às vezes vem como diagnóstico até. Ah, cotovelo de tenista. Fala, mas é estranho porque eu não jogo tênis. Quer dizer que você tem uma epicondilite lateral, tá? Os melhores arremessos enterrados, né? Como que eles fazem? Então, como que eles conseguem arremessar tão bem? Como que eles conseguem saltar tão bem? Então, isso tudo tem relação com a biomecânica do arremesso, do salto, da coordenação motora que a pessoa tem. E quanto mais a pessoa vai arremessando, mais vai treinando, mais sorte ela vai tendo, né? Então, que na verdade vai melhorando muito a habilidade dela de conseguir fazer o arremesso e tal. Os melhores corredores, como que eles fazem? É interessante porque, por exemplo, a velocidade dele vai aumentando, né? A partir do momento até que chega num patamar e aí ele mantém o platô e depois ele começa a desacelerar quando ele chega lá na chegada. E é interessante porque quem consegue fazer uma explosão mais rápida para sair aqui, ou deixa eu mostrar aqui para vocês que eu não mostrei. O slide anterior dos arremessos que eu estava falando e esse aqui da corrida. Então, de acordo com o passo e a passada do indivíduo, isso também implica uma melhor ou pior performance em relação à corrida. Tá? Então, aqui é a velocidade média dos jogadores nos 100 metros rasos. Né? Então, ele chega do momento inicial ao final aqui, que é o pico, é muito rápido, né? Que eles conseguem atingir a velocidade. E o importante é entender que eles chegam num platô. Ninguém conseguiu passar muito, destacar muito na velocidade aqui. Então, às vezes, a pessoa consegue sair mais rápido, isso garante ela na frente, ela permanece na frente por mais tempo. Então, também tem as características da corrida, que elas também são importantes. E é importante a gente entender quando a gente vai prescrever algum exercício para melhorar a corrida ou melhorar um problema da corrida do indivíduo, entender qual fase da corrida que a pessoa tem o problema. Tá? O Usain Bolt, por exemplo, a largada dele é muito ruim. Mas o cara, ele destrói assim que ele larga, né? O cara é um fenômeno. E o que trabalha os aspectos dentro da biomecânica, né? Então, o que diferencia da pessoa, do indivíduo? Então, dentro do indivíduo tem a parte biomecânica. A biomecânica basicamente é a tua composição corporal, tá? Resumidamente. Que isso interfere diretamente nos resultados. Depois isso, ao longo do tempo, vocês vão entendendo. Questões fisiológicas também são muito importantes, né? Então, entra desde a alimentação até como que o corpo da pessoa se comporta, tipo de fibra muscular, também tudo isso conta. As questões fisiológicas eu vou sempre citar para vocês, mas não vou me aprofundar porque isso vocês vão ter em fisiologia, tá? Mas é a parte básica para vocês entenderem. Também é importante as questões psicológicas do indivíduo. É muito importante em relação à pessoa se sentir pressionada ou não no campeonato, no jogo, né? Ele pode se sentir nervoso. Então, você já acompanha campeonato, às vezes a pessoa fica meio nervosa e ela acaba perdendo um gol, perdendo um arremesso, acontecendo alguma coisa do gênero. E os aspectos sociológicos. A parte sociológica também é importante. E, isso aqui é uma questão incrível, porque, assim, sociologicamente, né, essa parte muda de um lugar para o outro. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, não lembro se era no Quênia, onde que era. Por exemplo, as pessoas, tipo aqui no Brasil, o que é muito famoso, o que a pessoa sonha em fazer para poder ganhar dinheiro, ser um destaque na vida, é o futebol, né? Hoje em dia vem crescendo também a parte de games, né? Mas ainda o futebol, muitos jovens sonham em ir para um clube porque aí vai ganhar dinheiro e tal. Então, o que motiva a pessoa a jogar bola muitas vezes é a questão sociológica dela. E aí, em alguns países, como por exemplo, eu acho que é a Quênia, não lembro se era ou não, mas enfim, é algum país africano, o que acontecia lá? Nessa reportagem mostrava assim, que é a corrida, né? Então, por isso que tem muitas pessoas, existem as questões biomecânicas, tá? E fisiológicas de negros que têm uma capacidade melhor, uma vantagem biomecânica melhor e uma vantagem fisiológica melhor muitas vezes. Isso eu vou abordar mais para frente, vocês vão entender.
Mas na questão sociológica, que eu queria trazer para vocês aqui, para vocês verem como que é importante, né? É o que motiva a pessoa. A pessoa é pobre, não tem dinheiro para comer, vive em situação precária, e ele enxerga naquele momento assim do esporte uma alternativa àquela vida que ela leva. E sabe o que é interessante lá? Sabe o que é o prêmio? O prêmio é uma vaca. O cara ganha, ele corre, e detalhe, corre descalço, no meio da savana lá, que é um terreno. É tipo Goiás agora na seca. Praticamente é isso. Só que você imagina o cara correndo descalço. Mas também não precisa ficar assim, coitado, não tem dinheiro para comprar tênis e tal. Porque isso também tem relação com outras coisas biomecânicas que vocês vão entender, tá? Karma, que quando chegar no pé, quando eu for falar sobre o pé, vocês vão entender um pouco melhor sobre isso. E aí é interessante porque eles correm para ganhar uma vaca, porque aí ou eles vão vender a vaca, ou vão pegar o leite, ou cortar a vaca para eles comerem depois. Então, assim, é um absurdo a diferença que existe nessa parte. E o sonho deles é quando eles conseguem ser contratados por algum time ou ir para fora para defender alguma marca, né, ganhar um patrocínio para poder correr. Então, o aspecto sociológico, sim, faz grande diferença, sim, junto com o psicológico, o biomecânico e o fisiológico. Não é só uma coisa que faz um cara virar campeão, tá? Não é. Não adianta falar assim, é porque ele é forte, tá? Quantas pessoas fortes tem que não tem a motivação para seguir em frente, tá? Então não é só se alimentar bem, ter uma vantagem biomecânica, só ter a parte sociológica ou psicológica. E também não é uma conta exata, né? Não vou nem falar que é a soma dos fatores, mas eu vou falar que é a interação desses fatores, tá? E a definição da biomecânica em si, né? Então a mecânica ela é definida como análise das ações das forças nas partículas e sistemas mecânicos. E a biomecânica, o termo biomecânico nasceu em 1970, é novo, né, se for ver. É a aplicação dos princípios mecânicos no estudo dos organismos vivos. Então, de uma maneira simplificada, a gente enxerga o organismo vivo para poder trazer alguma explicação em relação ao funcionamento ou vantagens e desvantagens que ele tem. Então, é uma análise das ações das forças nos aspectos anatomo-funcional do sistema biológico. E a cinesiologia é o estudo do movimento humano. Então, vocês vão perceber que a biomecânica ela é uma fração da cinesiologia, tá? E aí, então, eu tenho a mecânica, e a mecânica eu tenho a questão estática e a dinâmica. Sabe o que é interessante? Na estática, toda vez que alguém fala, porque está estático, né? O estático, normalmente, ele é relacionado ao princípio do estar parado. Mas, na verdade, o princípio estático é relacionado ao princípio da aceleração zero. E aceleração zero quer dizer que a objeto ou a pessoa não está acelerando e nem desacelerando, está em movimento constante. Então, o que está parado continua parado e o que está em movimento continua em movimento constante. Mas aqui na parte biológica é difícil, né, de existir um exemplo com movimento constante. É mais na parte estática do parado, mais fácil de observar. E na parte dinâmica é quando a aceleração é diferente de zero. Então tem um movimento e esse movimento possivelmente ele está em aceleração ou desaceleração, como é todo o movimento que a gente realiza com o nosso corpo. Então a cinesiologia, né, dentro da cinesiologia eu tenho a biomecânica. E a biomecânica é dividida em cinemática e cinética. Então, e tudo isso se acalma, fica tranquilo que é só para contextualizar, porque a gente vai ver tudo isso de novo depois, tá? Fica tranquilo. A cinemática, então, é o estudo da descrição do movimento. Então, usa, por exemplo, uma velocidade padrão realizado, né, do movimento em si e revela a coordenação do indivíduo. Então, a cinemática então, é como se fosse o cinema, né? O cinema em relação ao que eu vejo, tá? E a cinética é o estudo da ação das forças do movimento e questiona se a quantidade de força muscular é suficiente para o movimento proposto. Então, ele pensa em relação à força usada mesmo. E aí eu tenho a antropometria, que é muito importante, a antropometria que relaciona o tamanho, o peso, a forma dos segmentos corporais envolvidos naquele movimento ou naquela situação. E será que a antropometria pode influenciar nas atividades, né? Será que, por exemplo, que é o sumô, será que esse indivíduo tem alguma vantagem sobre esse indivíduo aqui? E é interessante que a antropometria é muito importante em vários sentidos.
Ah, mas é que tem uma pessoa lá que ela não tem uma antropometria muito boa, mas ela é campeã. É porque o esforço que ela tem que fazer para conseguir fazer a mesma coisa que os outros fazem quando tem uma vantagem antropométrica é diferente. Por exemplo, vamos pegar exemplo tipo maior assim, né? Pega basquete. A maioria dos atletas de basquete eles são altos ou são baixos, né? Então assim, não é que tem jogador de basquete que joga mal por ser baixo. É que quem é alto tem uma vantagem antropométrica maior e eles têm maior facilidade. Então você tem alguns raros casos de pessoas mais baixas, com 1,65 m, 1,70 m, que jogam basquete profissional. Tinha, até na NBA tem. Só que essa pessoa para conseguir jogar, ela tem que fazer um trabalho muito maior, ela tem que se destacar por conta da antropometria, tá? Então não é que tipo não existe, mas é muito mais difícil. Então não é que o basquete deixa a pessoa maior, é que as pessoas maiores têm mais afinidade, têm mais facilidade. E os maiores são os que continuam jogando, tá? Igual a natação. Natação depende muito da envergadura da pessoa, né? Você pega uma pessoa com uma envergadura. Envergadura o que é? É o tamanho da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo, com o braço aberto. Então, quanto maior a pessoa, maior a envergadura, mais fácil ela tem para puxar a água e começar a nadar. Então, essa pessoa tem uma vantagem mecânica em relação às outras, tá? E por isso que as pessoas que nadam, por exemplo, também, têm braços grandes, né? Porque essas pessoas têm vantagem sobre as outras com braços menores, tá? Então não é que o braço vai crescer, é que realmente a pessoa tem uma vantagem por ser daquele jeito, aquela composição corporal dela. Assim, a atividade física colabora com o crescimento, mas não é ela que vai, em vez de você medir 1,50 m, você vai medir 2 porque você jogou basquete, por exemplo, tá? Então não é isso, a questão genética é muito importante também. E a cinesiologia, então eu tenho a biomecânica, eu tenho a educação física adaptada, a fisiologia do exercício, a história do esporte, a pedagogia dentro da parte esportiva, o comportamento motor, o treinamento esportivo, a filosofia do esporte, a arte no esporte e a psicologia no esporte. Tudo isso faz parte da cinesiologia. Que cinesiologia é o quê? Logia de estudo e cinésio do movimento, né? Então, estudo do movimento. Ele parte de vários locais. E existe uma formação de biomecanicista, que não é no Brasil, nos Estados Unidos tem, mas dentro da parte do meu biomecanicista, né, que é a pessoa que trabalha com a parte biomecânica, existem as diferentes profissões, né? Então, fisioterapia, medicina, engenharia biomecânica, cinesiologia e a zoologia. Porque também a biomecânica estuda o comportamento e o movimento dos animais também, tá? Só que normalmente para quem é da biologia estuda esses comportamentos. Então são diferentes formações, mas com o mesmo interesse em aspectos biomecânicos. Dentro da medicina esportiva, existe também, por exemplo, a biomecânica, quem trabalha só com isso, a fisiologia do exercício, o controle motor, a psicologia do esporte, o treinamento esportivo em si, a fisioterapia esportiva, medicina do esporte, reabilitação cardíaca, nutrição esportiva e outras especialidades também, tá? Então também quem for trabalhar com essa parte tem que entender um pouco de cada coisa. E o que a gente estuda, né, com a biomecânica? Então, por exemplo, padrões de locomoção de animais e humanos. Então, é entendido que o padrão de movimento, ele prioriza o menor gasto energético. Por que a gente anda em pé, né, não em quatro patas? Porque pela nossa adaptação, a gente percebe que o gasto energético é menor andando dessa maneira do que andando de quatro patas. Então, a caminhada humana é 75%, ela tem 75% menor gasto energético que a caminhada quadrúpede e bípede em chimpanzé. Eles gastam mais energia que a gente, então a gente gasta menos energia. E o corpo humano sempre ele vai tentar gastar a menor quantidade de energia possível para realizar as atividades dele. Corrida, por exemplo, né? Então, corrida também vai depender muito, né? Então, quando analisa um indivíduo correndo, quando ele corre muito flexionado para frente, então vai correr, a pessoa corre meio que indo para frente assim. Fala que a pessoa corre deitada, né? Então, se ela correr mais em pé dentro do centro de gravidade, ela pode correr melhor. Mas lógico que isso depende da adaptação, tá? Vai falar assim, corre assim que melhora, porque ela vai ter que passar por uma fase de adaptação.
Eu consigo medir os graus dos ângulos do braço, da perna, para poder entender como que a pessoa corre. Então, vejo o centro de gravidade, dá para poder fazer análise do tipo de fibra muscular, a energia elástica, né, que a pessoa gasta para poder manter o impulso, e a oxigenação muscular, que também depende da altitude. Por exemplo, vocês já perceberam que quem trabalha com corrida e ciclismo principalmente, eles gostam de treinar em locais de grande altitude. Não é necessariamente porque tem morro para subir e é interessante subir morro que força mais. É porque lá o ar é mais rarefeito, né? O que isso quer dizer? A quantidade de oxigênio ofertada no ambiente, no ar, é menor. E com isso, o corpo da pessoa ela sofre mais, a não ser se você já está adaptado à altitude. Então, assim, quando o time brasileiro vai jogar em grandes altitudes, eles vão um pouco antes para ter um pouco de adaptação. Por quê? Quem que faz a carreação do oxigênio no nosso corpo? São as hemoglobinas, né? Então, quando fica um tempo lá, meu corpo vai produzindo mais hemoglobina para melhorar a capacidade de carrear o oxigênio. E com isso, minha capacidade aeróbica melhora. Então, tem gente que cria câmera hiperbárica, né? Deve ter ouvido falar sobre isso, que é um tipo, hoje em dia, não chega a ser um doping, mas são alternativas que as pessoas criam para poder burlar e melhorar a capacidade física para conseguir efeitos maiores, tá? Então tem um monte de coisa nesse sentido também. Então criança, por exemplo, gasta 70% mais energia para andar em ritmo rápido do que adulto. Por isso que criança queima mais caloria também, tá? Porque quando ela está aprendendo a andar, o adulto já dominou a técnica de andar, então o adulto gasta menos energia também. Para a criança já não. Por isso que ele consome mais energia também, né? Tipo, come mais. Efeito da microgravidade, né? Então a perda óssea em astronauta é de mais ou menos 1% ao mês na região lombar e 1,5% na região do quadril, né? E também traz hipotrofia muscular. Aí, estudando a microgravidade, então eles perceberam que eles têm que trazer exercício físico para os astronautas. Então nessa imagem aqui, por exemplo, tem uma pessoa de ponta cabeça, que na verdade não, como não tem gravidade, então não dá para saber o que é estar de ponta cabeça ou não. Mas tem um elástico aqui, ó, você deve estar vendo, tem no ombro, tem um elástico jogando ali pro teto ali no caso, né? Mas aqui é o chão dele. Porque aí ele corre numa esteira e ela prende ele no chão, então ele consegue gerar um pouco de impacto. O impacto é importante, bem como a bicicleta e tal. Então o que acontece? Quando a pessoa fica muito tempo acamada, por exemplo, né, a gente fala, mas esse é astronauta. Mas quanto mais a pessoa fica parada e acamada e sem fazer e promover impacto no corpo, né? O que é impacto? É andar, correr, pegar coisas. Mais a perda óssea acontece no indivíduo normal, de maneira fisiológica. O corpo, vou falar isso várias vezes durante essa disciplina. O corpo humano é muito inteligente. Tudo aquilo que eu não uso, ele joga fora, tá? Tudo que eu não uso, ele joga fora. Então, se eu não estou usando o meu osso, então ele começa a jogar fora, ele começa a gastar, jogar para a corrente sanguínea, tirar do osso e jogar para a corrente, para eu expelir, porque não tem necessidade de ficar segurando o osso. Olha o que acontece aqui, ó. O osso normal e a osteoporose, né? A osteoporose é o quê? É quando eu perco um pouco da densidade óssea. Então vai formando... É comum ter esse formato ósseo, né? Então aqui assim tem as trabéculazinhas, né? Esse osso esponjoso. Mas quando ele começa a ficar muito fino, a capacidade de fratura dele aumenta. Então aqui, ó, tem um indivíduo com 55 anos, 65 e 75. Tá vendo que eles estão ficando mais baixos? É a mesma pessoa. Porque vai tendo um esmagamento da coluna em relação à perda óssea e vai tendo um pouco de fratura, que é muito comum, tá? E às vezes entra em casos patológicos sérios, né? Então tem uma avó de uma ex-namorada minha lá, ela tinha fratura na costela quando ela tossia, tá? Você tá entendendo? A pessoa dá uma tossida, ela tinha uma fratura de costela. E ela tinha que usar um colete, porque senão ela começava a ficar cada vez mais achatada pelas fraturas que tinha de vértebra. Só que ela era muito ativa, e é interessante que seja ativa. Porque quanto mais você deixa essa pessoa sedentária e inativa e deitada, você diminui o impacto e você acelera o processo de perca óssea desse indivíduo. Tá? Tem que tomar cuidado com o que pode fazer, mas tem que fazer alguma coisa. Então, a fratura relacionada à osteoporose. Com 40% acontece com pessoas com mais de 50 anos. E
quem tem mais de 60 anos, 90% dos indivíduos tem. Tá? E mulheres que não praticaram atividade física na adolescência têm maior risco de osteoporose. Quando eu for falar sobre osso, vocês vão entender isso melhor. A gente vai perder osso. Olha esse gráfico aqui. Ó. Então aqui é a quantidade de osso que eu acumulo durante minha vida, que é mais ou menos por volta até dos 30 anos de idade. E a partir disso, ó, começa a cair por questões hormonais. Então é fisiológico e natural que isso aconteça. Só que tem um detalhe, quanto mais eu acumular osso, que é com atividade física, tá? Mais eu vou ter para gastar depois, né? Igual ao dinheiro, né? Então, teoricamente, quanto mais você acumula, mais você tem para gastar depois. Se você não tem nada, você não tem o que gastar, né? Agora, o osso aqui, que talvez seja muito mais precioso do que o dinheiro que você pode comprar, ou melhor, não tem como comprar o osso depois, aí a pessoa, ela começa a perder, né? Tanto o homem como a mulher. Só que a mulher perde de uma maneira mais íngreme, principalmente devido à menopausa. E aí por isso que é mais comum mulheres terem problema com osteoporose do que homens, mas homens também têm. E a hidroterapia, será que seria interessante então para a osteoporose, né? Então, se eu levar em consideração o impacto, a hidroterapia ela diminui o impacto no osso. E aí isso não é tão bom. Mas, como eu acabo fazendo força dentro da água, hidroterapia é legal, hidroginástica é melhor ainda, porque eu faço força. Não é questão de entrar na água e ficar boiando lá só, tá? Eu tenho que gerar força, tenho que gerar impacto para massa óssea ela começar a estabilizar ou diminuir a perda, ou até mesmo começar a ter mais massa óssea com o passar do tempo, dos meses. Tudo bem? Então é importante que se faça atividade sim. Ó, a mortalidade de idoso com 60 anos ou mais, em razão das quedas, aumentou 4 vezes mais nessa década no estado de São Paulo. Então, e o índice passou de 7,6 mortes para cada 100 mil idosos para 28,4 para cada 100 mil, que tinha sido o último dado disponível aqui. Então, e praticar exercício reduz queda em idoso. Tá? Então, praticar exercício reduz a queda em idoso. E eu posso falar o quê, então? Se praticar exercício reduz a queda em idoso, e quando o idoso cai e tem uma fratura, a chance de morrer é alta, então praticar exercício físico para idoso pode salvar a vida dele. Tá? Eu não estou falando em questões cardíacas, cardiorrespiratórias, estou falando só em questão biomecânica em relação ao osso. Tá? Então é muito importante. É comum a pessoa pegar e falar assim, eu tive meu avô, ele fraturou o fêmur mesmo, professor. Só que o que aconteceu? Talvez, às vezes a pessoa fala assim, nossa, ele escorregou no banheiro, caiu e fraturou o fêmur. Mas, às vezes, ele está tão fragilizado, a parte óssea dele, que ele caiu porque fraturou. Ele estava em pé, isso acontece muito, viu, gente? A pessoa está em pé, o fêmur fratura, e aí que a pessoa cai. Só que até chegar ao estímulo da dor, né, e entender o que aconteceu, a pessoa acha que ela caiu e fraturou o fêmur, mas muitas vezes não é o que acontece. O fêmur fratura só da pessoa estar em pé, de tão frágil que fica, viu? E perde muito massa óssea, né, quando a pessoa é idosa. Mas o que eu vou fazer então? Então, quanto mais atividade você der para essa pessoa, melhor. Mas dentro dos parâmetros seguros para ela. O ideal é que ela tenha sempre impacto, foi tendo impacto a vida toda. Quanto mais você faz o favor de fazer alguma coisa para algum idoso, você tira a liberdade dele de fazer aquilo e você vai aumentar a chance dele perder osso. Tá? Então é importante estimular que a pessoa faça atividades. Com cuidado, mas que ela faça. Então, por exemplo, criança com paralisia cerebral, ela fica com a flexão do joelho, né, pela espasticidade do isquiotibial na fase de apoio. Então, o isquiotibial aqui atrás, ele fica muito tenso, fica em espasticidade, então fica com flexão de joelho. E aí fica muito ruim da criança andar por conta disso. E aí, então tem como fazer uma cirurgia, né? Então, para permitir essa extensão do joelho, mas não flexiona na fase de balanço, né? Então o pé arrasta da criança quando ela vai fazer o andar. Isso é muito ruim. Então, dentro dessa abordagem, dá para fixar o reto femoral, a inserção do sartório, para facilitar então essa deambulação da criança. É cirúrgico, sim, é bem complicado, mas é uma saída pensada na parte biomecânica.
Da mesma maneira que tem muito médico que opta por aplicar Botox, né? Para relaxar mais a musculatura, tirar um pouco da espasticidade dessa criança e favorecer mais a deambulação dela. Ó, o alto gasto energético metabólico em amputado abaixo do joelho, né? Quem usa prótese. Acabaram desenvolvendo uma prótese que armazena e devolve energia mecânica. Então essa nova prótese com microchip tem também. Então essas próteses olímpicas, por exemplo, é só isso aqui, ó. Então ela se deforma e aí ela joga para frente a pessoa que está correndo. E tá ficando tão incrível essas próteses hoje em dia que tem atleta paralímpico chegando próximo das marcas olímpicas de indivíduos que não têm prótese, né? Indivíduos relativamente normais, sem algum tipo de deficiência ou alguma desvantagem mecânica da parte corporal. Mas entra um problema porque eles possivelmente nunca poderão correr juntos, porque se a tecnologia ultrapassar a capacidade humana, aí eles vão correr com vantagem, mesmo não tendo um membro, entende como é complexo isso? Pô, mas coitado, ele não tem as duas pernas, né? Não tem. Mas a prótese dele é tão boa que está superando. Hoje em dia tem um pessoal investigando exoesqueleto, que aí a pessoa ela acaba gerando força, conseguindo ficar em pé. Isso aí é coisa de outro mundo quase, assim, mas existe. O pessoal usa é como se fosse uma armadura do Homem de Ferro lá, mas para ajudar ela a fazer as atividades. Então tem gente conseguindo andar hoje com lesão medular, por exemplo, que não conseguiria normalmente, graças a essa armadura. E aí ela, como vai depender da força que a máquina gera, ela pode talvez gerar mais força do que um humano normal. Tanto que já adaptaram ela para humanos normais, né, sem deficiência, sem lesões sérias, para a pessoa conseguir carregar mais peso. E tá, a nível tecnológico das coisas está ficando assustador e divertido também, né? Então, dentro da parte ocupacional, biomecânica ocupacional, então eu tenho a síndrome do túnel do carpo, por exemplo, que é muito comum em digitador. E aí eu posso desenvolver, né, que foram desenvolvidos novos teclados para poder diminuir. Então, aqui é uma nave, né? Então, aqui assim, do jeito que a pessoa está nessa... Aqui é irreal quase. Tem um esquema desse do lado direito aqui, que a pessoa sentada nessas cadeiras e nesse esquema. Mas a gente consegue se adaptar aqui assim, ó. Então, eu não sei nem como vocês estão sentados agora, né? Como você deve estar sentado assistindo? Será que você está deitado no sofá ou sentado bonitinho na cadeira? Mas o ideal, por exemplo, ó, é que o monitor fique mais ou menos a 50 a 70 centímetros dos seus olhos, do seu rosto. E a borda superior, por exemplo, do monitor, ele fique na altura dos seus olhos. Só que ao mesmo tempo, se você ficar numa mesa alta, aí você vai ter que ficar com o braço para cima, né, para ficar nessa altura. Porque o braço ele tem que ficar, ó, você sentado, ele tem que ficar do lado do seu corpo, a altura dele, e não pode ficar muito alto. Então, você fica com o corpo do lado, com o braço do lado do corpo e com a mão na altura do cotovelo mesmo. Tá? Então, igual está o desenho aqui. Se você ficar muito mais alto que isso, pode trazer problema no ombro ou de repente na cervical, se o teu monitor ficar muito baixo. Fica olhando muito para cá, né? Assim. Então fica ruim. E quem tiver no celular também acaba sendo pior, né? Se não apoiar o celular em algum lugar ou o tablet, acaba ficando pior. No mundo esportivo, ó, esses patins de gelo, eles têm essa dobradiça aqui. Antigamente não tinha. Então, que chama clap skate. E aumenta 5% a velocidade. 5% não é nada, né? Para quem compete é gigantesco a diferença. E o patins para patinação artística, por exemplo, né? Então, o que a história fala é que esse Galindo com 32 anos e a Lipinski com 18 tiveram que colocar prótese de quadril. Por quê? O treino deles, eles faziam mais de 100 saltos por dia e 6 vezes por semana. E destruiu o quadril deles pelo impacto, pela onda de choque que tem. E aí o que eles fizeram? Colocaram um patins com articulação no tornozelo, porque os patins antigamente não deixavam fazer a planta e a dorsiflexão do pé, tá? E aí toda a onda de choque vinha tenta pular, porque assim, se você não faz a flexão do seu tornozelo, ou a planta ou a dorse, você vai ter muita dificuldade de fazer a flexão do joelho. E com isso, a onda de choque que sobe é altíssima.
tá? O salto com vara é altura e distância, né? Então, quando eu atinjo uma alta velocidade horizontal e faço um último passo curto, eu consigo elevar o meu centro de massa mais alto. E arremessador também, de beisebol, disco e dardo, eles conseguem perceber que, dependendo de como eles fazem os arremessos, eles conseguem jogar para mais longe ainda. E calçado esportivo, então redução da carga excessiva, tem que ter especificidade para cada esporte. Então assim, gente, não existe, compra um Mizuno, que o Mizuno é bom, Mizuno Wave. Dependendo da modalidade, vai ser o pior tênis que você vai comprar. Por quê? Tem tênis que é muito mole. Então, por exemplo, do CrossFit lá, se você comprar um tênis muito mole, ele vai te prejudicar na modalidade, porque ela tem levantamento de peso olímpico, por exemplo, que é uma base muito estável. Então, o tênis não pode ser muito mole. Ao mesmo tempo, se usar um tênis muito duro para correr, pode ser prejudicial. Aí tem que ver, então, cada modalidade tem um tênis específico e cada tipo de corrida vai ter uma especificidade. Então, o uso inadequado do calçado aumenta a probabilidade de lesão do indivíduo. Então, a importância da análise da marcha de acordo com cada calçado, né, que a pessoa vai ter. Aqui está o exemplo do salto alto, por exemplo, também, que é um outro problema. Tá? É muito bonito, mas para a biomecânica do corpo, fazer atividades com salto alto pode ser muito ruim. E o tipo de pisada, né? Então, tem a supinada, a pronada e a neutra. Tem Mizuno Wave, é um excelente tênis, ele é muito caro, mas ele é muito bom. Só que ele quando você vai comprar, não sei se você sabe disso ou não, tem o Mizuno para cada tipo de pisada. Então, para supinada, pronada ou neutra. E aí tem um problema, se você comprar um tênis para pisada supinada e teu pé é uma pisada pronada, isso pode causar mal. Sabe aquele tênis que você gosta, que você acha bonito? Só que toda vez que você põe ele dói, teu pé, o teu joelho, o teu lombar, então, tá na hora de dar ele embora, porque esse tênis não é bom para você. E não que esse tênis vai fazer mal, né? Ou pode ser sapato também, viu? Não que vai fazer mal para todo mundo, pode fazer só mal para você. E aí você vai dar embora e tudo bem. Eu mesmo comprei uma vez, peguei na promoção, eu falei pra vocês que eu gosto de promoção. E aí nessa promoção paguei barato do tênis, só que o que aconteceu? Me doía demais meu joelho e meu pé. Dei embora para um amigo meu, encontrei ele um mês depois, ele falou: Alisson, é o melhor tênis que eu tive na minha vida. Bom para ele, né? Corrida, né? De tênis ou descalço. Então, qual que é melhor? Lembra que eu falei lá do cara que corria descalço e tal? Tem gente que corre descalço. Só não corre descalço hoje porque o chão é muito quente às vezes e eles correm com um tênis que é um tênis minimalista. É um tênis com o mínimo de borracha possível e isso ajuda muito na corrida. Então, assim, o tênis vai depender do tipo de corrida que a pessoa faz. Se a pessoa corre com o antepé, com o médio pé ou com o retropé. Mas isso a gente vai falar mais quando for falar lá de pé para vocês. Aí, se você escolher o tênis errado para fazer uma corrida errada com o tênis, pior ainda. E por que estudar biomecânica? Né? Então, são movidas a perguntas. Qual que é a maneira mais segura de levantar um objeto pesado? Porque vocês sabem assim que quando eu vou levantar, né? Como que eu levanto um objeto? Tem aquela... eu desço com a coluna reta, pego o objeto, trago para o meu corpo, mas será que essa pessoa consegue fazer isso? Por quê? Será que ela consegue agachar? Quando eu for falar mais sobre coluna, quadril e joelho, eu vou falar mais sobre esse tema. Qual que é o melhor ângulo para lançar uma bola e atingir a distância máxima, né? Isso leva em consideração algumas leis da física, por exemplo. Qual que é o melhor ângulo para analisar a marcha? Então, o que eu quero enxergar nessa pessoa? Eu enxergo ela de frente, de costas, de lado, tá? O que fazer para poder reduzir o gasto energético de uma marcha de um paciente, por exemplo? E que paciente é esse, né? Como que ele é? Qual o problema que ele tem? O que eu posso fazer para ajudar ele? E qual que é a maneira mais eficiente e segura de fazer o levantamento de peso olímpico, por exemplo, né? Para levantar um peso. Como que eu consigo fazer? Por que aquelas pessoas que vão para a Olimpíada, o que elas têm de diferente que elas conseguem levantar tanto peso? Se vocês olharem, a postura deles para poder fazer o levantamento de peso é impecável, tá? Então é muito interessante analisar isso.
E também a gente vê problema quantitativo e qualitativo, né? Então, qualitativo, a gente relaciona com bom, ruim, longo, pesado, fletido, rodado, elegante. E é uma descrição não numérica da qualidade, né? E o quantitativo, então eu posso resumir em 6 metros, 3 segundos, 50 voltas, 2 jogadores, R$ 10. Então, é uma descrição por números. Então, quantitativo vezes o qualitativo, né? Então, nesse tiro da criancinha aqui, ó, posso falar, o qualitativo foi um tiro ruim. E o quantitativo, o tiro foi a 20 centímetros do alvo central. Então, depende muito de como eu analiso. E os princípios básicos da biomecânica, então, levam em consideração a resultante, o vetor, o peso, o atrito, tá? E as leis de Newton, né? Então, a inércia, a massa e aceleração, ação e reação, o torque e o centro de gravidade, que são grandezas que a gente vai ver nas primeiras aulas, tudo bem? E a gente consegue enxergar algumas deficiências analisando de maneira qualitativa e ou quantitativa. Então, por exemplo, que é só uma ilustração para vocês entenderem. Essa pessoa agachando dessa maneira, tá? Isso aqui, quando a pessoa vai agachar, que é só uma hipótese para vocês entenderem, e a pessoa agacha e o joelho dela faz um valgo, tá? Então ele vem mais para a linha média. O que isso quer dizer? Isso aqui, possivelmente, essa pessoa tem uma fraqueza de glúteo máximo. Por que glúteo máximo? O glúteo máximo, qual a função do glúteo máximo? Você lembra? A função do glúteo máximo é fazer a extensão da perna e a rotação externa. E é o que ela está fazendo aqui, ó, uma flexão com rotação interna. Então, às vezes, ela vai ter uma fraqueza de glúteo máximo e talvez até de médio, porque o médio ele colabora com a estabilidade da pelve. Dependendo se ela faz com um pé só ou dois, né? Mas aqui assim, possivelmente é uma fraqueza. E às vezes a pessoa põe muito peso, agacha, ou mesmo sem peso, ela vai agachar e o joelho dela vem em valgo, tá? Aí isso pode ser uma fraqueza de glúteo. E aí eu vou ter que fortalecer o quê? O glúteo máximo dela. Mas é interessante pensar que, mas a pessoa tem muita força, ela faz exercício para glúteo, ela consegue ter muita força e tal. Mas só que, na verdade, é uma fraqueza, às vezes, não de força, mas é uma fraqueza no sentido que ela não consegue manter. Ela tem pouca resistência, ou melhor ainda, é uma ativação muscular inadequada, que a gente chama, até nesse caso, de amnésia gluteal. A amnésia gluteal não é a pessoa ter bumbum ou não, tá? Não é ter glúteo ou não ter glúteo. A amnésia gluteal é que o glúteo não é ativado na hora certa. E isso eu vou falar com vocês mais para frente também. A fratura, né? Lembra do Anderson Silva, quando ele fraturou a canela dele chutando o Sonnen? E será que foi uma fratura pelo impacto, que é uma ação biomecânica da força que ele chutou? Ou será que ele estava com uma fadiga óssea? Era uma lesão atrás da outra e de repente ele fraturou lá. Porque ele é um chutador zaço, né? E ele treinava muito chute. E toda vez que vai chutando, vai fraturando, tendo microfraturas. E se não der tempo de recuperar, elas vão se somando e elas causam uma fratura igual aconteceu. Então, é uma incógnita, assim, né? Se for pela força, que também foi, ou se já estava meio que pré-fraturado já pelo treinamento ou por outras coisas. E a reabilitação a gente leva em consideração esses fatores, né? Então, como que é o corpo da pessoa, eu vejo o braço mecânico aqui, o braço de força, o braço momento, se fica alinhado para poder executar o exercício de maneira mais segura possível e trabalhar o fortalecimento de glúteo aqui, assim, por exemplo, esse exercício aqui é um tal de caranguejo, quem já treinou sabe como que é, né? É colocar a bandagem, agachar um pouquinho e ir andando de lado. Depois vocês treinem em casa e me falam. Bom, finalizo com vocês agora. Já estou mandando um vídeo para vocês e com essa aula também. E assim que der certo a gente conversa de novo, tá? Assim no tempo de vocês. E eu vou postando os vídeos, tá bom? Boa semana para todo mundo, boas aulas e vamos conversando, galerinha.